Amém. E nós vamos meditar nesse momento na palavra de Deus. Vamos colocar nossas vidas mais uma vez no altar do Senhor para ouvir uma porção da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos meditando nas parábolas de Jesus e hoje nós vamos continuar meditando na parábola do semeador. Começamos ontem e hoje nós vamos concluir a meditação dessa parábola. Então, se você não acompanhou a ministração ontem, nós temos um vídeo, já coloquei no grupo, tá no YouTube. Então, vai lá, assiste esse vídeo também, tenho certeza que Deus vai abençoar você. E nós estamos na série que nós chamamos Um Passo de Cada Vez, meditando nas parábolas de Jesus. A parábola do semeador está no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos lhe perguntaram o que significa aquela parábola. E nós estamos aqui meditando nessa parábola e depois a gente vai continuar lendo aqui a explicação dessa parábola, porque nós chegamos aqui na divisão dessa parábola. Uma multidão de pessoas estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Os discípulos também estavam ouvindo. E nós também vimos que algumas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, que abençoavam o ministério de Jesus, também estavam ali participando e ouvindo essa parábola. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam: o que significa essa palavra? O que significa essa parábola que você está dizendo? Jesus falando sobre semente, Jesus falando sobre que semente cai à beira do caminho. E eles falaram: o que significa isso? Quem falou isso? Quem perguntou isso para Jesus? Os discípulos. E antes da gente continuar, eu queria colocar para você a diferença de discípulo e multidão. Você precisa entender isso claramente. E talvez o seu comportamento vai demonstrar se você é discípulo ou se você é multidão. E Deus queira que o seu comportamento seja um comportamento de discípulo. Mas se por qualquer motivo você não está tendo um comportamento de discípulo, então eu desafio você a começar a ter esse comportamento a partir de hoje. E qual a diferença do discípulo para a multidão? Ambos ouviram a parábola. Ambos ouviram essa história que Jesus estava contando e narrando. Mas apenas um grupo abordou Jesus e perguntou o que significa essa parábola. E esse grupo que abordou Jesus, que perguntou o que significa essa parábola, está dizendo aqui no versículo 9, seus discípulos perguntaram-lhe o que significa essa parábola. Talvez você tenha costume de ler a palavra de Deus, e graças a Deus por isso. Talvez você frequente uma igreja, talvez você seja membro de uma igreja, talvez você tenha ministério em uma igreja, e você está acostumado a ouvir muitas palavras, a ler muitas coisas na palavra de Deus, e muitas coisas você não entende. Muitas coisas você ouviu e você não entendi isso. E a diferença da multidão para o discípulo é que o discípulo, quando não entende, ele pergunta: o que o Senhor quer falar comigo através dessa parábola? O que significa, Senhor, essa palavra que o Senhor está dando hoje? O que significa? Qual o significado disso para a minha vida? Qual o significado disso para a minha caminhada? O discípulo é aquele que, além de ouvir a palavra de Deus, ele quer entender o que a palavra de Deus está falando. E a grande
o grande milagre disso tudo, a grande bênção disso tudo, é que além do Senhor falar a palavra, além do Senhor comunicar conosco, Ele nos explica exatamente o que nós precisamos ouvir. Algumas vezes, Ele vai explicar usando uma pessoa, usando um pastor, usando um mestre, usando um missionário, usando um irmão, que além de comunicar a palavra, ele vai trazer uma interpretação para aquela palavra, ele vai trazer uma palavra em cima daquela palavra. É o pregador. Ele muitas vezes, ele age com essa unção de Deus, não apenas para ler a palavra de Deus, mas para trazer para nós o significado. Mas muito melhor do que você ouvir um pregador e ouvir a explicação de uma palavra é quando você lê essa palavra, é quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está meditando na palavra de Deus, ou na sua leitura devocional, ou na sua leitura anual da Bíblia, ou em um momento que você abriu um versículo, ou sobre algo que você ouviu alguém falando e você vai pesquisar a Bíblia, você vai olhar, você vai ler, e você fala: Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer falar com isso? E o Espírito Santo de Deus, nesse momento, vai trazer para você o significado daquilo que Ele está falando. Quantas vezes o Senhor tem feito isso comigo? Quantas vezes eu tenho ouvido isso do Senhor? E o significado da palavra de Deus, o significado de parábolas, o significado de trechos bíblicos, eles têm centenas de lições. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. O que quer dizer isso? É que cada dia existe um significado novo na palavra de Deus para você. Não quer dizer que hoje Deus está falando isso para você, amanhã vai falar uma coisa completamente diferente. Não, são palavras que vão complementar. Como eu estava lendo hoje, eu estava ouvindo esse trecho e eu abri a Bíblia, fui ler, e eu comentei aqui no começo do culto, né, quando eu estava orando e estava ouvindo a narração das pessoas sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E o Espírito Santo me levou ao trecho de Noé, do dilúvio de Noé, e eu li aquela passagem e eu comecei a orar. Senhor, eu clamo pela aliança, aquela aliança do arco-íris sobre o povo do sul, para que as chuvas cessem, para que aquelas águas baixem, para que aquelas pessoas sejam resgatadas. Eu clamo pela tua aliança, uma aliança que é eterna, que não acaba. E eu peço que o Senhor abençoe esse tempo, esse momento. Então, naquele momento, o Senhor trouxe o que para a minha vida? O Senhor trouxe uma revelação sobre a palavra dele, sobre aquilo que eu precisava ouvir, explicando nesse momento. O Espírito Santo me levou a orar pelas pessoas no sul. E assim ele faz em diversos momentos. E nesse momento aqui, os discípulos não estavam entendendo nada. O que quer dizer essa história do semeador que saiu a semear? O que quer dizer essa história dessa pessoa que lançou sementes à beira do caminho, sementes caiu na pedra, semente caiu entre os espinhos, semente caiu... O que quer dizer isso? Então Jesus, ele vem ensinar. E ele diz assim no versículo 11. No versículo 9 ele já havia dito, né? Que ele disse no versículo 9, seus discípulos perguntaram, o que significa... No versículo 8, vamos aqui. Né? O finalzinho ele fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é muito importante, viu? Porque inclusive em Apocalipse ele vai dizer algumas vezes isso, o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvidos, queridos, não quer dizer que você tem esse órgão no seu corpo, de que você está ouvindo o que eu estou falando. Tem pessoas que estão ouvindo, mas não ouvem. Tem pessoas que estão escutando, mas não estão ouvindo nada. Ou seja, não estão entendendo, não estão compreendendo. E quando você ouvir algo e você não compreender, você deve perguntar para o Senhor. Porque ele diz assim, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então diga para o Senhor agora, Senhor, abra os meus ouvidos, que eu possa ouvir a tua palavra, que a tua palavra possa penetrar no meu coração agora, trazer vida, trazer fruto sobre o meu coração. Abra meus ouvidos agora, Senhor. E aí, então,
ele diz aqui no versículo 10, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Você faz parte desse público, dessa seleção de pessoas que Deus quer se comunicar para que você ouça e para que você veja, para que você entenda e para que você possa compreender aquilo que Deus está falando. E aí ele vai então, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, observe, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus caiu em solos rochosos, a palavra de Deus caiu em terras, caiu em solo pedregoso, a palavra de Deus caiu entre os espinhos, a palavra de Deus caiu em uma terra fértil. Então ele diz assim, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e essa palavra é roubada dos seus corações? O diabo vem e rouba. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Sabe aquela pessoa que parece que começa bem a caminhada, começa a frequentar a igreja, começa a participar e tem uma alegria e está ali, mas de repente na primeira luta, na primeira provação, ele desanima, ele sai, ele cai fora. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. E aí ele continua. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas não, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. São aquelas pessoas que dividem o reino de Deus com outras coisas. Recebem Jesus, mas não querem abrir mão de nada, absolutamente nada para servir Jesus. Querem continuar vivendo uma vida de prazer, querem continuar vivendo uma vida em busca de riquezas, querem continuar vivendo uma vida em busca da realização dos seus próprios sonhos. E não sujeitar os seus sonhos ao Senhor e não viver a vontade do Senhor. Então esses são os que foram sufocados entre os espinhos. Mas ele fala assim, mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão frutos com perseverança. E é hoje o dia em que a palavra está sendo semeada, está sendo lançada, a palavra de Deus está sendo lançada sobre a sua vida. E eu pergunto, que tipo de pessoa é você? Você é aquela pessoa que está à beira do caminho? Você é que está como o solo rochoso? Você é que está como entre os espinhos? Ou você é uma terra fértil, pronto para que a palavra de Deus seja germinada na sua vida? E uma das coisas que me chamou a atenção, eu falei assim, bom, mas esse semeador, ele poderia ter escolhido lançar a semente, não desperdiçar a semente à beira do caminho, em solos rochosos, entre os espinhos, mas ele aproveitar a sua semente e semear somente na boa terra. Jogar a sua semente apenas onde ele sabe que vai produzir 100 vezes mais. Que semeador é esse? E aí o Senhor me trouxe a realidade que nós somos esses semeadores. E a nossa função é semear. A nossa função é propagar a palavra de Deus. A nossa função, o nosso mandamento é ir de pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho a toda criatura. E aí tem quem crê e for batizado será salvo. Então nós temos que lançar a semente. Você sabe se aquele seu colega de trabalho, o coração dele é como a beira do caminho, o coração dele é como um solo rochoso, como entre os espinhos, ou é uma terra fértil? Nós não sabemos. A nossa função é semear a palavra. A sua função é semear a palavra. E nós
Não temos que escolher, eu acho que aquele ali, eu acho que aquele ali é fogo de palha. Ali não vai vingar não vou nem pregar ali, que ali não vai não. Que a vida dele ali, é barzinho, é mulher, é cerveja, ou ao contrário, né? Pode ser uma mulher também. Mas então assim, não cabe a você escolher. O semeador semeou a palavra. Caiu em vários lugares. Muitos não frutificaram. Mas naquele que frutificou, a Bíblia diz aqui que os frutos foram o quê? A 100 por 1. São por esses que nós pregamos a palavra de Deus. Porque esses vão frutificar. E o que significa isso? Que eles também vão se tornar semeadores e vão continuar semeando a palavra de Deus. Por isso nós somos convidados e somos chamados pelo Senhor para não parar. Enquanto tivermos tempo, nós temos que continuar semeando. Não cabe a você escolher aonde você vai semear ou você determinar que solo que é a pessoa que está ali à sua frente. Não, meu parente ali é espinho puro, meu Deus do céu. Não, meu irmão ali é pedregoso, ali ore. A sua função é orar. Orar para que o Espírito Santo quebrante aqueles corações. Orar para que o Espírito Santo trabalhe naqueles corações. Para que quem convence o homem não é a sua palavra. Quem convence o homem não é a sua pregação. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E não existe coração duro que o Espírito Santo de Deus não possa quebrantar. Não existe nada que o Espírito Santo... Não existe uma pessoa sequer que o Espírito Santo de Deus não possa resgatar para ele. Agora, se você orar, se você interceder, se você derramar suas lágrimas, se você chorar, o Senhor vai surpreender. O Senhor vai surpreender e vai ouvir a sua oração e o seu clamor. Além de orar, além de chorar, você tem que continuar semeando a palavra de Deus. Se existe um ditado no mundo que diz água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, use esse ditado popular para que o Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo é água forte que vai quebrar todo o coração de pedra e todo o coração de pedra vai se converter ao Senhor em nome de Jesus. Você tem que ser o semeador. Você tem que lançar a semente. Não importa se ela vai cair à beira do caminho, não importa se ela vai cair no solo rochoso, não importa se vai cair entre espinhos. Não importa. Importa que quando ela cair em boa terra, você tem certeza que ela vai produzir frutos de 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz hoje para você. Chegou a hora de você abrir a sua boca e lançar a palavra de Deus sobre aquelas pessoas que você nunca falou, ou teve medo, ou teve vergonha. E o Senhor está chamando você para cumprir o seu papel. Deus te abençoe em nome de Jesus.